Você já chegou a um ponto em sua vida de angústia e desespero tal que você chegou a pensar dar cabo da sua própria vida? E você achou que não tinha mais saída, não tinha uma janela no fim do túnel, uma porta de escape para a vida? Você já chegou àquele momento de angústia tal que para você a morte seria melhor? Já foi açoitado pelo chicote da culpa, em noites e mais noites sem dormir? Talvez atormentado por terrores que assombravam a sua alma? Hoje eu quero tratar deste assunto com você. Não desista de você. Eu sei que há momentos na vida sombrios, de vales escuros, de dores atrozes, de desespero e de desesperança. Há momentos em que a nuvem pardacenta e escura fica parada sobre a nossa vida. Há momento em que a tempestade borrascosa parece lançar sobre nós com fúria indomável enxurradas de medo e de pavor. Há circunstâncias medonhas, há inimigos reais e invisíveis que nos assustam, mas há inimigos também visíveis e reais que nos intimidam. Há circunstâncias que fogem ao nosso controle. Há sentimentos turbulentos que fazem uma verdadeira reviravolta na nossa alma. E nessas horas sentimos medo, pânico e pavor. Talvez você esteja vivendo ou já viveu momentos assim. Talvez você já tenha flertado com a própria morte e até cogitado que seria a única saída honrosa para essa situação tão amarga e dolorosa em que você se encontra. Mas eu quero encorajar você, no nome poderoso de Jesus, a não desistir de você. Homens de Deus já pensaram em morrer e até pediram para si a morte. Na verdade, você encontra um Moisés, o grande líder, o grande legislador, o grande intercessor da nação de Israel. O homem que arrancou a nação de Israel com mão forte e poderosa, a mão de Deus, com um cajado nas mãos, fazendo envergar diante da sua bravura o mais poderoso chefe de estado do mundo da sua época, Faraó. Esse homem chegou um momento em que ele pediu para Deus: Senhor, risca o meu nome do livro que escreveste. Não vale mais a pena viver se não for do jeito que eu entendo. Homens poderosos nas mãos de Deus como Elias, um homem que orava e os céus fechavam as suas comportas, um homem que orava e um menino morto ressuscita, um homem que orava e o fogo caía do céu, um homem que orava e as torrentes voltavam a descer restauradoramente sobre a sua nação. Houve um momento em que ele teve medo, houve um momento em que ele fugiu, houve um momento em que ele pediu para si a morte, diz: basta, Senhor, eu não quero mais viver, chega. Nestas horas a mente fica confusa, o coração perturbado, e Elias chegou a pensar que ele só tinha passado e não tinha mais nenhum futuro. Ele pensou que nesse universo de tantos afastamentos de Deus e até de apostasia, só ele havia ficado, e Deus corrigiu as suas lentes embaçadas, dizendo: não, Elias, tem 7.000 que não se dobraram ainda. Você quer morrer, mas você tem futuro, tem coisas a fazer, tem ministério a realizar. Você ainda vai ungir um profeta em seu lugar, você vai ungir um rei em Israel, você vai ungir um rei na Síria. O seu ministério não acabou. E mais, eu pretendo levar você para o céu sem que você passe pela morte. Às vezes, no nosso desespero, achamos que é o fim da linha, quando Deus está dizendo: é o começo de uma nova jornada. Não se desespere, espere em Deus. Encontramos um homem da laia, da estirpe de Jonas, o profeta de Deus, que, em virtude do seu nacionalismo exacerbado e de não poder compreender como Deus poderia amar um povo tão rebelde, tão cruel como o povo de Nínive, ele pediu para si a morte.
Não porque ele cometera coisas horríveis na vida, mas porque Deus era misericordioso e capaz de salvar até os seus inimigos. Talvez você tenha pedido também para si a morte, porque você está vivendo um momento difícil, uma crise medonha, um deslize vergonhoso, uma queda repentina, uma situação adversa que você jamais imaginou passar, mas que está passando. Eu quero encorajar você, não desista da sua vida. Este é um assunto que sempre mexeu comigo e eu tive a bênção e o privilégio de escrever uma obra sobre esse assunto, suicídio, causas, mitos e prevenção. O título é chocante, por isso eu resolvi mudar o título do livro, Não Desista de Você. A sua vida é preciosa. Deus criou você, Deus formou você, Deus remiu você, Deus habita em você. Você que já entregou sua vida ao Senhor Jesus, o seu nome está escrito no livro da vida. Você tem o selo do Espírito Santo, marcando você como propriedade exclusiva de Deus. Deus ama você, cuida de você, você é filho de Deus, é herdeiro de Deus, você é herança de Deus, você é habitação de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, em quem Deus tem todo o seu prazer. Não desista de você. É claro que há causas para um suicídio, e talvez há muitas causas, mas a principal delas é a depressão. É cíclica, às vezes avassaladora, é bem verdade, mas tem cura, tem tratamento. E se trata com remédio, com terapia, com fé. Então, se você está lidando com um momento difícil de depressão na sua vida, não desista. Talvez você não esteja enxergando nesse nevoeiro, talvez você não esteja vendo uma luz no fim do túnel, talvez você esteja entregue ao desespero e à desesperança, mas tem esperança. Tem esperança. O sol vai voltar a brilhar. A luz vai voltar a iluminar sua mente. Seu coração vai encontrar novamente a paz, a alegria, o prazer de viver. As turbulências da vida não duram a vida inteira. As provações, por mais amargas, elas são passageiras. Elas são variadas, mas são passageiras. Elas são pedagógicas. Deus quer ensinar a você, nesta situação tão difícil, coisas permanentes e eternas. Há outras causas, é bem verdade, como um problema passional, às vezes o rompimento de um namoro, de um noivado, de um casamento, às vezes um prejuízo financeiro radical, uma falência nos negócios da empresa, talvez uma decepção de uma amizade, de um relacionamento, talvez uma doença incurável, talvez uma situação adversa que veio sobre a sua vida e você não sabe como resolver e tratar. Eu quero dizer para você, não desista de você. Seu Deus é maior que o seu problema. Você não tem saída, mas Deus tem. Deus abre caminho no deserto, Deus abre uma estrada no meio do mar, Deus faz a água brotar da rocha, Deus faz codornizes caírem do céu, Deus faz milagres e Ele pode fazer um milagre também na sua vida e reverter essa situação tão difícil, tão amarga, tão dolorosa. Não desista de você. Talvez você abraçou uma ideologia sem esperança. Talvez a sua filosofia de vida não gera no seu coração qualquer sentimento de otimismo, de prazer para viver. Talvez você esteja entregue ao niilismo, a um vazio imenso na sua alma, ou talvez você esteja entregue a um pessimismo crônico, ou talvez você esteja totalmente rendido à desesperança da vida. Mas Jesus é a nossa esperança. Mas Deus é o Deus da esperança. E ainda que você não veja a saída, ainda que você não entenda o que está acontecendo, eu quero lhe dizer, não desista de você. É possível recomeçar. Não jogue a toalha. Não entregue os pontos. Creia e você verá a glória de Deus. Coisas novas hão de vir. Tempos de refrigério hão de chegar. Depois do choro vem a alegria. Depois da tempestade vem a bonança.
Deus não abre mão da sua vida. Deus não desiste de você. Ele ama você não por causa das suas virtudes, mas apesar dos seus pecados, não por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. Deus ama você não porque a causa do amor de Deus esteja em você, a causa do amor de Deus está nele mesmo. Ele é amor e ele não desiste de você. Portanto, não desista também de você. Talvez você já bateu em tantas portas. Quem sabe você já recorreu a tantas pessoas. Quem sabe você mesmo já tentou de todas as formas mudar e ver alguma coisa nova na sua história. E parece que quanto mais você se empenha, se esforça, as coisas ficam mais complexas, mais difíceis, mais dolorosas. Mas não desista de você. Deus pode trazer o novo, o inédito. O que você nunca viu, jamais experimentou. Deus pode levantar-se na sua vida com uma nova história, com um novo recomeço, com uma nova esperança, com um novo futuro. Talvez você se decepcionou com algum líder religioso, talvez você se decepcionou com alguma igreja, talvez você se decepcionou com alguma instituição religiosa, você diz, não, agora não adianta mais, eu estou decepcionado, eu estou desacreditado, eu não acredito em mais nada, eu não acredito em mais ninguém, eu estou completamente abatido e abalado na minha estrutura emocional e espiritual. Eu quero dizer para você que os homens podem decepcionar-nos, os homens podem frustrar-nos, mas Deus jamais. Deus jamais vai desamparar você, Deus jamais vai frustrar você, nele você pode confiar. A Bíblia diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele nunca vai te abandonar, ele nunca vai te deixar. A Bíblia diz ainda que o pai e a mãe se esqueçam dos seus filhos, Deus jamais vai se esquecer. Ainda que uma mãe que amamenta esqueça do seu bebê, Deus jamais vai se esquecer de você. Ele nunca vai desamparar você. Descanse nele, creia nele, espera nele. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Portanto, não desista de você. Talvez você já chegou ao ponto de falar, verbalizar, que não aguenta mais, já está cansado, frustrado. Talvez você já tenha até dito para a sua família, para os amigos mais íntimos, ou até mesmo indiretamente, através das suas mídias sociais, que você pensa em botar um fim em tudo isso. Quem sabe, flertando com a morte, pensando em ceifar sua própria vida. Primeiro eu quero lhe dizer que isso não é a saída, não é a solução. A morte não põe o fim na dor que talvez esteja latejando na sua alma. A morte não é o fim da existência. Nós não cremos no materialismo ateu. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Você tem uma alma que não pode morrer. A vida não encerra no túmulo. O túmulo gelado não é o nosso último endereço. Existe uma eternidade insondável, vastíssima pela frente, onde você pode habitar com o Senhor para sempre, no gozo eterno, onde não vai ter mais choro, nem pranto, nem dor, nem luto. Ou então, você pode sofrer penalidade eterna, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, não desista de você. Há uma saída. Não flerte com a morte. Não brinque com a morte. Não chantageie com a morte. Não entre nesse cipoal perigoso. Não ponha o seu pé nesse laço mortífero e mortal. Não desista de você. Talvez você até mesmo já tentou suicídio. Talvez experimentando até onde você poderia ir. Talvez usando uma dose maior de remédios, ou até tentando uma overdose, ou talvez até usando métodos radicais e dizendo, não, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu preciso ceifar minha vida. Aliás, eu já falei que vou fazer, eu preciso honrar minha palavra e eu vou fazer mesmo. Pare, calma, 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 calma. Não desista de você. Não é verdade que não
tem mais saída? Tem saída sim. Não é verdade que a esperança acabou? Não, não acabou não. Jesus é a nossa esperança. Não é verdade que o seu problema não tem solução? Tem solução sim. Para Deus não há causa perdida, para Deus não há vida irrecuperável, para Deus não há casamento que não possa ser consertado, para Deus não há pecado que não possa ser perdoado. Não desista de você. Há esperança, há esperança, há esperança. Tem tantas causas, tem tantos motivos. E eu não estou lhe dizendo que o seu problema não é pequeno, eu não estou lhe dizendo que o seu problema não é grave, eu não estou lhe dizendo que você não tem sofrido há tanto tempo, eu não estou lhe dizendo que você já não tem mais qualquer perspectiva de espera no homem, porque você já bateu em tantas portas e já colheu e só colheu decepções. Eu quero lhe dizer que ainda tem esperança, se você voltar-se para Deus. Para Ele não há causa perdida, não há doença incurável, não há problema insolúvel, não há vida irrecuperável, não há pecado que Ele não perdoe. Então não desista de você. Talvez as pessoas que estão à sua volta tenham atormentado a sua alma. Talvez você tenha se decepcionado com amigos, com parentes, com vizinhos. Talvez você esteja magoado porque alguém lá no seu trabalho fustiga você, atormenta você. Talvez pessoas tenham acusado você de coisas que você nunca fez. Talvez você esteja colhendo também frutos amargos de semeaduras do passado. Mas eu quero lhe dizer que você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é nem mesmo quem diz que você é, ou quem você sente que é. Você é quem Deus diz que você é. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem valor para Deus. Você é importante para Deus. Deus ama você. Deus não tem prazer na sua morte, mas em que você se arrependa e se converta e viva e desfrute da vida eterna. Então, ainda que você hoje esteja numa sala escura e parece que não tem nenhuma porta, nenhuma janela por onde entre uma fresta de luz, saiba que Deus está com você e Deus nunca desistiu de você e você não deva desistir da sua própria vida. Bom, para onde você deve ir? A quem você deve recorrer? Quem é o refúgio? Onde está a esperança? Não está dentro de nós. A psicologia de autoajuda diz que você é a sua própria solução. Não, nós não cremos nisso. Não cremos em autoajuda, nós cremos na ajuda do alto. Não cremos que a solução está em você, ela está em Deus. Não cremos que a solução está no tempo, está na eternidade. Não cremos que a solução esteja na terra, está no céu. Recorra àquele que é o refúgio dos refúgios, aquele que é a cidadela, a fortaleza, aquele em quem você pode se abrigar nos seus braços, e dos braços de Jesus ninguém pode arrancar você, nem o diabo, nem o mundo, nem as perseguições, nem as tribulações, nem as angústias, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Você poderá então dizer como o apóstolo Paulo: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Você pode abrir a sua alma, escancarar o seu coração e abrir os seus lábios e dizer com esperança, como o apóstolo Paulo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A vida é um dom de Deus. Celebre a vida. Desfrute da vida. Não apenas desta vida aqui e agora, que é tão breve, é tão curta, essa é longa e breve ao mesmo tempo, jornada do berço à sepultura, mas o Senhor tem para você vida eterna, vida plena, vida maiúscula, vida superlativa, vida abundante, vida eterna.
E agora mesmo você pode tomar posse da vida eterna. Agora mesmo o céu pode descer à terra. Agora mesmo a paz que excede todo entendimento pode inundar o seu coração. Agora mesmo a alegria indizível e cheia de glória pode encher a sua alma. Agora o gozo do céu, da salvação em Cristo pode inundar a sua vida. E a tristeza precisa ir embora. E a angústia precisa ir embora. E a depressão precisa ir embora. Porque o Rei da Glória agora vai morar, habitar no seu coração e trazer para você plena alegria, completa segurança em Cristo Jesus. Não desista de você. Deus tem o melhor. Deus tem perdão para os seus pecados. Deus tem segurança de salvação. Deus tem a oferta da vida eterna. Você pode descansar das suas fadigas, porque o fardo de Cristo é suave e leve. Você pode encontrar descanso para a sua alma. Você pode beber da fonte da água da vida. Você pode ter os rios de água viva fluindo do seu interior. Você pode desfrutar desta vida maiúscula e plena que Jesus Cristo vem agora mesmo oferecer para você. Como é que você faz? Agora mesmo. Onde você está? Arrependa-se dos seus pecados. Confesse-os. Deixe-os. E você vai alcançar misericórdia. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar-nos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia diz que se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. A Bíblia diz que se você crer no Senhor Jesus, você vai ter a vida eterna segura e garantida por Ele, porque dos braços de Jesus ninguém pode arrancar você. Não desista de você. O Senhor tem para você o melhor, a vida. Escolha a vida para que você viva. Deus está colocando diante de você dois caminhos, duas escolhas: a vida e a morte. A salvação e a condenação. Escolha a vida para que você viva, e viva plenamente, abundantemente, desfrutando da vida eterna. Não desista de você. Deus quer hoje dar-lhe o abraço da reconciliação, o beijo do perdão e celebrar a sua salvação.